Paz do Senhor, igreja. Amém. Livro de Josué, capítulo 9. Nós vamos falar hoje, cuidado com o pão o quê? Bolorento. Bolorento. Quem gosta de pão bolorento aí, levanta a mão. Ninguém gosta de pão bolorento, não é verdade? Embora algumas vezes a gente já estou comendo algum pão aí cheio de bolor, não é verdade? Então, livro de Josué, capítulo 9, nós vamos ler alguns versos que diz assim. Josué capítulo 9, no verso 3 ao 5, diz assim: Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro, velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento dele estavam seco e esmigalhado. Ok? Vamos para o verso 14 e o verso 15, ainda de Josué, que diz assim: Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhe poupar a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Se assentem, por favor, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor nessa noite, ela fala a respeito de uma aliança que Israel faz e cai nessa cilada. A gente chama isso da cilada do pão bolorento. O que aconteceu aqui? Gibeon, os gibeonitas, eles ficaram sabendo das vitórias que Israel tinha tido, das vitórias que Israel tinha tido sobre Jericó, das vitórias que Israel tinha tido sobre Ai, e eles falaram: esse povo vai chegar aqui e vai nos destruir. Essa era a certeza que eles tinham. Esse povo vai chegar aqui e vai nos destruir. E eles pensaram: vamos fazer um acordo com eles, vamos fazer uma aliança com eles. E eles intentaram uma artimanha, se vestiram de uma maneira rota, se vestiram como mendigos, dizendo assim: nós viemos de muito longe, as notícias que têm chegado até nós é que vocês são um povo terrível, e nós não queremos perecer, faz aliança conosco, queremos ser seus escravos, mas não nos mate. Só que lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, no verso 11 e no verso 12, Deus ele diz assim: guarda-te o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então Deus disse assim: olha, vocês não vão fazer aliança com esses povos, porque vocês vão entrar no meio desses povos, e se vocês fizerem aliança com eles, vai ter problema, vai dar ruim para vocês aí. Então quando Deus dá essa ordem, é porque ele já sabia, ele já estava preparando as pessoas para o que há de vir. Porque quando você está numa guerra, quem está perdendo quer fazer um acordo de paz, porque não quer ser destruído. Só que a ordem não era para fazer acordo de paz, a ordem era para destruir. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que obedecer a voz de Deus. Só que quando eles chegam, o povo chega naquela condição, eles ouvem estranho aquela situação. Como assim? Vocês estão sabendo de tudo isso daí? De onde que vocês vêm? E eles conseguiram convencer, mostrar o pão, mostrar a roupa, mostrar o calçado. Ou seja, eles usaram de fingimento. Quantas vezes vocês não foram pegos no fingimento? Não caíram num laço, não caíram numa armadilha, porque alguém se fez de fingido, de roto, de quebrado, machucado, e se envolveu naquela situação. Então Israel cai numa cilada, porque não buscou o conselho do Senhor. Porque o texto é muito claro, diz assim que eles, então os homens de Israel,
tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Eles não pediram, simplesmente eles aceitaram. Eles não perguntaram para Deus se podia ou se não podia. Olha só o perigo que você tem de não pedir conselho a Deus, de você não buscar em Deus o conselho exato para certas situações da nossa vida. Então ali eles fazem uma aliança. E quando eles fazem aliança, olha só, eles fazem aliança em nome do Senhor. Eles estavam representando a voz de Deus. E fez aliança, Deus sacramentou. Eles estavam fazendo o nome de Deus. Deus mandou fazer aliança? Não. Mas eles fizeram o nome de Deus. E agora aquela aliança estava feita, o pacto estava feito. Então nessa noite eu quero falar com vocês algo sobre isso. Que toda aliança ela representa um pacto. E todo pacto ele tem seu preço de liberdade ou seu preço de escravidão. É isso que nós vamos tratar nessa noite. É isso que eu convido você a prestar bem atenção em tudo aquilo que a gente vai tratando. Se tiver um pouquinho de água, a gente agradece. Amém? Por que nós caímos Por que nós caímos diante das ciladas? Por que isso? Primeira coisa, porque nós somos o quê? Precipitados em nossas decisões. Por que você cai em cilada? Porque você é precipitado em tomar o quê? Decisões. A gente presta atenção naquilo que a gente julga ser importante, mas naquilo que é coisa pequena, a gente nem se atende, a gente nem liga para isso. Então quantas vezes você não caiu em ciladas, porque você não prestou atenção naquilo que é o quê? Naquilo que é pequeno, naquilo que já não tem problema nenhum nisso, não pega nada, não vai dar ruim nunca. E foi exatamente isso, não pega nada, não dá ruim nunca, que você acabou o quê? Você acabou caindo numa cilada. Então as maiores ciladas das nossas vidas que vamos cair, não são nas grandes ciladas, mas são nas pequenas, que aparentemente não tem o quê? Nenhum perigo. A gente vai brincando com isso. E nessa brincadeira a gente acaba preso. Qual é outra cilada que nós caímos? Qual é outra cilada que nós caímos? Por que nós caímos? Porque nós desprezamos e nos cercamos de alta confiança. Nós somos cheios de confiança. O livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 26, diz assim que o que confia no seu próprio coração, ele é o quê? Insensato. Ou seja, quem confia no seu próprio coração, quem confia na sua própria força, ele é o quê? Ele é insensato. É autoconfiança, é o se garante, é o que dá certo para tudo. O exemplo disso era Ló. Lembra-se de Ló? Ló andou com o tio dele Abraão lá. Enquanto ele andou com Abraão, ele foi abençoado ou não foi? Foi abençoado. Ele saiu da terra lá apenas com o seu tio. Daqui a pouco ele foi criando. Ele prosperou tanto, ele cresceu tanto, que chegou uma hora que ele falou, Abraão falou assim: Ló, a gente precisa se separar, porque a gente está grande. Você tem um grande rebanho, eu tenho um grande rebanho, o pasto é pequeno para nós dois aqui, então escolhe o lado direito, o lado esquerdo, está tudo certo, o lado que você escolher eu vou para o outro lado. E Ló simplesmente olha aqui para as campinas do Jordão, e depois ele resolve morar em Sodoma. Quando ele vai morar em Sodoma, as consequências nós sabemos. Qual foi? Ele perdeu a esposa, ele perdeu as duas filhas, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo aquilo que ele havia conquistado. Enquanto estavam debaixo de Abraão, da bênção de Abraão, ele perdeu. Então veja só, que com quem você anda vai determinar se você vai prosperar ou se você não vai o quê? Prosperar. A autoconfiança diz para nós que não vai acontecer nada. O nosso coração se torna o quê? Insensato. Uma coisa interessante que Gibeão, a palavra Gibeão, ela quer dizer pequeno monte. Ou seja, a própria palavra nos alerta que são os pequenos montes que trazem o impedimento e o andar de Deus. São pequenas coisas que fazem a gente andar. Você já tentou andar com uma pedra no seu sapato? O que você faz? Você tira. Você já tentou andar com uma rocha no teu sapato? Nada. Pastor, jamais eu vou colocar uma pedra no meu sapato, não é isso? Uma rocha no meu sapato. Mas uma pedrinha impede você de dar uma pequena pedrinha impede você tem que parar e você tem que rever aquela situação lá.
E Gibeão trazia isso. Quer ver outro caso interessante também? Um homem que caiu diante de uma fraqueza, Sansão. Sansão caiu diante de uma mulher chamada Dalila. E o resultado, o significado da Dalila é fraqueza. O homem mais forte caiu diante da fraqueza. Por que caiu diante da fraqueza? Porque ele simplesmente se encheu de autoconfiança. Não, eu me livrei da outras vezes, eu também vou me livrar agora. Então é um processo. A gente vai caindo, a gente vai fazendo os pactos, a gente vai fazendo o quê? Essas alianças. A gente muitas vezes não entende que as alianças que nós fazemos, elas trazem prejuízo para nós. Uma outra coisa interessante é que aqui em Josué, no capítulo 9, verso 15, Josué fala o seguinte: e Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Foi feito debaixo de juramento. Todo juramento que você faz é honrado por Deus. Todo juramento que você faz, toda promessa que você faz em nome de Deus, Deus diz assim: amém, eu estou aqui. E Ele vai honrar esse juramento. Então, quando eles fazem essas coisas, e os príncipes, eles tomam posição disso, eles dizem assim: Deus está aprovando. E agora, quando eles descobrem o erro, eles não podiam revogar, porque já tinham feito isso em nome de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os juramentos que a gente faz, amém? Porque às vezes nós fazemos juramentos, não prestamos atenção no juramento que a gente faz. Dá um exemplo bem claro. Sabe aquele juramento que a gente faz no casamento? Até que a morte nos... Até que hora tem que separar isso? Até a hora da morte. E a gente mantém isso? Não, a gente quebra o casamento, quebra o juramento do casamento, mas lá no céu foi feito um juramento, e aquele juramento ele é validado pelo Senhor. As coisas só mudam quando a morte os separa. Hoje está difícil. Então, o que acontece? Tem coisas que a gente vai passando e acha que nada, foi besteira. Eu falei besteira, eu deixei para lá isso. Você pode ter falado besteira, mas você fez um juramento. E aquele juramento ele é validado pelo Senhor. Então, que não seja você nunca a quebrar um juramento. Vai ser fiel. Vai até o fim, arca até o fim, até as consequências. Foi o que Israel teve. Israel fez o juramento e agora ele seria responsável para suportar todo tipo de situação. Só que a gente passa o tempo e acha que Deus não está vendo isso aí. Lá em 2 Samuel capítulo 21, do verso 1 e o verso 2, Davi olha para a situação e vê assim: 3 anos. Haviam 3 anos que Israel estava debaixo da fome, debaixo da seca, debaixo da dificuldade. Olha só, 400 anos depois que Josué faz essa aliança, Israel tem uma fome durante 3 anos. E o rei Davi vai perguntar: Deus, o que é que aconteceu? Por que nós estamos nessa situação? Por que nós pecamos? Você já perguntou por que você está nessa situação? Já pensou por que você está passando por essa situação? Por que você está passando por esse evento? Por que você está enrolado nesse negócio aí? Aí Davi vai perguntar para Deus e Deus responde. Ele fala o seguinte: olha, o rei Saul matou cerca de tantos gibeonitas. O que Israel tinha que fazer? Israel tinha que proteger. O que Israel tinha que fazer? Israel tinha que guardar os gibeonitas. Fez isso? Não fez. Saul vai lá e mata, acaba com tudo. O que Deus olhou? Deu para quem? Deus olha para onde? Deus olha para a aliança. Deus está sempre olhando para a sua aliança. Deus está sempre olhando para aquilo que você faz. Houve derramamento de sangue. E agora Davi fala assim: então fizemos mal, nós erramos, nós pecamos. E aí ele vai até o rei de Gibeão e fala assim: olha, aconteceu isso, e o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para resolver isso? Olha só o que o texto diz. O texto diz assim, que ele pediu, 2 Samuel capítulo 21, do 5 ao 9 e o 21, 14. Gibeão falou o seguinte: eu quero
da família de Saul, eu quero 7 príncipes. 7 príncipes. Eles mataram os nós queremos 7 príncipes da casa de Saul. O único que escapou da morte, sabe quem foi? Foi Mefibosete. Porque Mefibosete era o quê? Filho de Jonas. E Davi havia prometido a Jonas que Davi cuidaria da herança de Jonas. Ele falou: eu vou guardar a sua herança, eu vou proteger a sua herança. Então uma aliança que é feita, um pacto que é feito, é um pacto que tem que ser mantido, igreja. A gente faz aliança, a gente faz tudo. Então aconteceram 2 coisas. Em primeiro lugar, 3 anos de fome. A nação toda sofre, criança sofre. Quando nós quebramos um pacto, sofre todo mundo. Família sofre, seus filhos sofrem, sua família sofre, a igreja sofre. Foi um pacto que a gente fez, foi uma aliança que a gente fez. E muitas vezes a gente não está disposto a honrar essa aliança. Aí você vai buscar em Deus o que é que eu fiz e o que é que eu tenho que reparar. Existem coisas na nossa vida, igreja, que a gente tem que reparar. E tudo isso por quê? Por causa de um pão bolorento. Porque eu não consultei ao Senhor o que é que eu tinha que ser feito. Você prestou atenção quantas coisas você fizeram na sua vida que vocês não pediram conselho para Deus? E aí se viu totalmente enrolado. Porque a justiça de Deus ela é clara. Você prometeu, você fez esse juramento, você disse para mim, você pediu isso para ter isso em troca disso. Esse foi feito o juramento. Não se pensa que você fala: mas Deus nem levou sim. Deus ele levou em consideração tudo que você fala. Tudo que é feito aqui no altar tem que ser feito da maneira como você falou. Por isso que no domingo passado eu vim aqui, dobrei meu joelho, porque foi de joelho que eu pedi. Então é de joelho que eu tenho que agradecer. Eu não podia, mas eu tinha que agradecer de joelho. Eu tinha que entregar no altar, diante de toda a congregação. Porque seria muito fácil eu vir aqui e quase pronto, aqui. A igreja não sabe quanto que foi colocado ali, mas Deus ele sabe quanto foi que eu coloquei. Quanto foi que eu coloquei diante dele. Então, esse tipo de juramento, nós temos que parar, igreja. Nós temos que parar. Ah, mas isso é uma coisa tão simples, é uma coisa tão boba. Quantas coisas bobas não tem amarrado a sua vida? Quantas coisas simples não tem feito você patinar? Quantas alianças você tem feito? Quantos pactos você tem feito que estão impedindo você de caminhar, de você passar? Porque é uma coisa tão simples, uma coisa tão boba. Deus não olha para isso, olha assim. Deus ele olha para cada atitude nossa, cada palavra que nós dizemos. Não, a Bíblia diz que você não se deixa, Deus não se deixa que escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Tudo. Então muitas vezes você está colhendo coisa porque você deixou de fazer outras coisas. E agora Israel tem esse problema. E aí a gente precisa entender: como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu curo? Porque se tem doença, tem que ter o quê? Tem que ter cura, né? Pastor, eles tinham que Israel tinha que proteger Gibeão o resto da vida. Foi feita uma promessa para isso, tinha que proteger e pronto, acabou. Não tinha que ser feito. Mas ele ia ser laço e Israel foi avisado: ao povo que vocês não destruírem, ele vai ser o que? Laço no meio de vós. Entenda um negócio que eu vou dizer para vocês: aquilo que você não destrói vai destruir você. Aquilo que você não acaba vai acabar com você, pode ter certeza. Não tem condições de você conviver com aquilo o tempo todo. Uma hora que lá vai te destruir, não tem jeito. Você vai levando, e quando você percebe, você perdeu totalmente o controle da sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos jurar diante do Senhor. Aquilo que você jurar, você vai cumprir até o fim. Vai cumprir até o fim. Vai doer, vai sangrar, vai. Mas se você quebrar o juramento, vai ser pior. Se você quebrar o juramento, vai ser pior. Então quebrar o juramento não é a solução. A solução é não fazer conselho, não tomar atitude tolas. Não tome atitude tolas. Seja franco: Deus, eu tomei uma atitude errada. Agora eu preciso da tua graça para resolver essa situação aqui. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus ele é gracioso. Mas nós não podemos passar por inocente e levamos assim de qualquer brincadeira. Quantos casamentos existem hoje que são resultado de uma brincadeira? Que se não tivesse aquela brincadeira, não teria casamento.
E depois você vai levando, vai levando, vai levando, e você fala assim, se eu soubesse, se você soubesse, você não brincaria, não é verdade? Você não brincaria? É aquela questão, é uma coisa tão inocente. Quantas e quantas atitudes nós tomamos, inocentes, e complicamos isso totalmente na nossa vida. Negócio que nós fazemos errado, palavras que tomamos errado, tomamos decisão errada, saímos precipitadamente de um lugar, mas não, Deus vai prosperar, não vai prosperar não, meu querido. Você fez um juramento, você pediu a Deus, você não pode abrir mão daquilo que você pediu, que você jurou a Deus que seria dele. Sabe, um grande erro nosso é nós consagrarmos coisas a Deus. Eu disse, Senhor, eu estou consagrando essa casa para Deus, esse carro para Deus. Se você está consagrando, não é mais seu. Você não pode levar o carro para onde você quiser. Você não pode fazer na sua casa o que você quiser. Você não pode negar, não é mais sua, pertence a Deus. Mas Deus está me deixando usar. Então pergunta para ele se ele quer que você pinta a parede de amarelo ou se ele quer que pinta. Pastor, mas é uma estrela. Peraí, mas não é mais seu? Não pertence mais a você, pertence a ele. A gente consagra as nossas finanças a Deus. Não consagramos? Consagramos. Consagramos a Deus para quê? Para que Ele nos proteger da miséria. Mas já não pertence mais a você, pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Amém. E a gente vai brincando com essa série de coisas e outras coisas maiores que podemos falar aqui também, mas eu creio que a igreja já entendeu. Então nós temos que tomar muito cuidado com as alianças que nós estamos fazendo, porque olha o perigo que nós temos, que é um exemplo bem claro, como é que as coisas param na nossa vida. Gênesis capítulo 16, o verso 15 e o verso 16, e Gênesis capítulo 17, no verso 1 ao verso 5. No capítulo 17 de Gênesis, no verso 1, Deus fala assim para Abraão: anda na minha presença. Confere na sua Bíblia se está isso mesmo. Anda na minha presença. Só que se você contar o tempo para trás, Abraão ficou em silêncio durante 13 anos. Por que ficou em silêncio durante 13 anos? Porque Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer você pai de uma multidão de nação, Abraão. De ti vai nascer, você vai ter herança, Abraão. Aí o que Abraão faz? Vai lá e se deita com quem? Se deita com Agar. Nasce quem? Ismael. Ele não queria o filho? Sim. Aí o filho. Mas era o filho da herança? Não. Mas é o filho que se tornou o quê? Herança. Então tem coisa que não é herança, mas se torna o quê? Herança. Deus falou alguma coisa? Nada. Está aí, Abraão. Deus ficou em silêncio. Deus não falou nada. Deus não colocou a mão na cabeça: Abraão, você não devia ter feito isso. Onde você estava? Não. Deus deixou. Deus ensinou Abraão no silêncio. 13 anos em silêncio. Sabe o que é você ser amigo de Deus? E o teu amigo fica em silêncio com você durante 13 anos. Sabe o que é você ter um amigo e esse amigo não fala com você? Sabe o que é você ter uma pessoa que você... 13 anos em silêncio. Vai lá, Abraão, vai viver, vai se divertir, vai lá, está feliz? Só que Abraão, dentro dele ele sabia: Deus não está falando comigo. Deus não está falando comigo. Deus não está falando comigo. Porque aquele problema que ele tinha antes, por acaso, quem que vai ser? Vai ser Eliezer, mas não, já não era mais. Agora já tinha Ismael, já tinha uma herança. Já não ia passar mais para a mão de Eliezer, lá, o escravo lá. Mas Deus está em silêncio. Aí quando chega aqui no capítulo 17, Deus fala assim: Abraão, anda na minha o quê? Presença. Confia em mim, Abraão. Crê em mim. Deus está dizendo assim: Abraão, eu não preciso da tua ajuda. Aleluia. Deus não precisa da tua ajuda. Presta atenção numa coisa: Deus não precisa da tua ajuda para cumprir os propósitos dele. Ele não precisa. Ele não precisa. Abraão tinha que depender de Deus.
Adão tinha que esperar o cumprimento da vontade boa, santa e perfeita de Deus. E é isso que a gente não consegue esperar. O tempo certo para a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Aí você fica amarrado. Por quê? Porque você fez aliança. Porque você fez um pacto. Você fez um juramento. Quem disse que você tinha que fazer aquele juramento? Quem disse que você tinha que ter feito aquele pacto? Quem disse que você tinha que ser tão autoconfiante? Quem disse que você tinha que se garantir tanto? E aí você começa a descobrir que você tem que confiar. Porque o sintoma de alguma coisa que não está muito boa é quando a gente faz, dá certo para nós e parece que Deus não está ligando, não, Ele está em silêncio. Ele vai deixar um pouco. Até que você sinta no teu coração o quanto que é duro Deus não falar com você. Deus não dar a resposta, Deus não dar o livramento, Deus não dar o escape, porque Deus, meu querido, quando Ele tem promessa, Ele tem promessa. Aleluia. O que Ele quer cumprir na tua vida é promessa, Ele não quer cumprir escape na tua vida. Aleluia, Jesus. Ele não quer dar bênção por medida, Ele quer dar bênção superabundante. Amém, meu Deus. Mas a gente não quer isso, a gente quer escape. Se eu não estou aguentando mais, então toma escape. Se eu não estou aguentando mais, então toma escape. Se eu não toma escape. Então você vai ter aqueles momentos, sabe aqueles momentos de refrigério? Vai ter aqueles momentos de refrigério lá. Mas não é isso que você precisa. Você precisa vencer esse tempo. Porque aquele pacto que você fez lá foi quebrado. Aquele juramento que você fez lá, ó, está rompido. E Deus está dizendo, e aí? Como é que vai? Quando você vai descansar? Quando que você vai se cansar de ver a tua família passando fome, a sua miséria, a sua situação difícil? Tudo tem uma lição, igreja. Tudo tem uma lição. Presta bem atenção nas suas atitudes, nos seus pactos, nas suas atitudes, nas suas sentenças. Ai, pastor, a partir de hoje eu vou cumprir a minha aliança com alegria. Não, você não vai cumprir a sua aliança com alegria. Eu creio que você vai cumprir a sua aliança com choro. Porque você vai descobrir que aquilo que você fez não era a vontade perfeita de Deus. Mas Deus não intervém, não. Ele deixa. Ele deixa a gente fazer o que a gente quer fazer. Porque Ele espera que a gente venha buscar o conselho dEle. Ele espera isso. O que Deus quer é que a gente busque o que? Conselho. Mas a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente já se torna independente. Não precisa mais do conselho de Deus. Mas é uma coisa tão simples, Deus. Simples aos seus olhos, mas o desenrolar disso lá na frente é muito grande. É o emprego que você toma, é uma atitude que você toma no seu trabalho, é algo que você vai criando, você vai criando, vai dando laço, vai fazendo. Você não imagina até onde isso vai te levar. Uma hora que ele te leva fora do teu controle. É verdade. Foi o que aconteceu aqui. Saiu fora do controle. Porque ninguém consegue dizer assim, eu paro, eu consigo. Não consegue. Verdade. Quando você tenta rever a situação, você vê que aquilo já tomou um rumo totalmente diferente. Aí você vai buscar em Deus, como é que eu vou resolver isso aí? Deus, como é que eu vou aplacar isso? O texto diz que quando aquelas pessoas foram entregues a Gibeão, a seca parou. A seca parou. Você só vai saber que você atendeu, que você conseguiu aplacar aquele momento de ira, aquele momento de desobediência, quando você vê que a seca para. Enquanto estiver seca, enquanto você estiver vivendo aquele amarrado ali, você ainda não conseguiu resolver a tua situação com Deus. E é isso que a gente precisa resolver. A graça, meus queridos, ela nos dá a condição para a gente suportar tudo isso. Ela me faz chegar quem eu sou, eu sou pecador. Quem eu sou errante. Quem eu sou alguém que precisa da graça de Deus, não da misericórdia. E vocês estão pedindo misericórdia. Deus tem misericórdia, não peça graça, porque a graça vai dar força para você suportar o teu momento, e aquilo vai passar. Vai ser aquela dor assim que vai passar, mas a misericórdia vai postergar. Misericórdia é quando eu vejo que você não aguenta mais, você não suporta mais, então eu vou lá com misericórdia e vou te socorrer, mas não resolvo o teu problema. E o que a gente precisa é que Deus o quê? Ele resolva. E isso,
Para Ele resolver, a graça tem que vir sobre Ele. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele resolve de uma vez por todas. Foi a graça de Deus derramada em Cristo Jesus que resolveu o problema do homem. Está resolvido. Basta me aceitar ou não aceitar essa graça. E ponto. Nós precisamos nessa noite entender que aliança, igreja, aliança é andar junto. Amém. Aliança é o que? Andar? É andar junto. Aquele que crê na aliança deve permanecer nela. Amém. E crer não tem nada a ver com... É que naquilo que você falou, não é sentimento não. Ah, mas eu não estou sentindo. Crer não é sentimento, crer é ordem. Aleluia. Eu criei, por isso eu obedeci. Pronto. Não tem nenhum momento de sentimento. Eu não tenho que ter sentimento. A gente é muito sentimental, né? Então tira o sentimento da tua vida. Lá em Amós capítulo 3, verso 3, para nós encerrarmos, diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se você está andando junto é porque você tem acordo. Se você anda junto é porque você tem o quê? Acordo. Se você sabe que está errado, você tem acordo. Se você sabe que está de acordo. Ah, mas eu quero ter um momento de paz. Está de acordo. Você está vendendo a tua paz por causa da tua guerra. Às vezes, igreja, às vezes, meus irmãos, é melhor você ter uma guerra. Porque na guerra vai se resolver isso aqui. E a gente não quer guerra. A gente quer o quê? A gente quer paz, né? Ah, não, eu vou ceder. Você não tem que ceder. Não tem que ceder, não. Sim. Tem que ir para cima. Tem que resolver. Está errado, está errado. Não tem que negociar. Não tem que fazer charminho daqui, charminho para lá, não. Está errado, acabou. A gente tem esse negócio que fica aí, faz uma besteira hoje, amanhã conserta com alguma outra coisa. Está errado, igreja. Besteira se arruma com besteira, não é com agrado, não. Aqui não foi feito um agrado, não. Foi feito algo errado, foi resolvido aquele negócio. Não teve assim, vamos fazer uma festa, não. Vamos fazer uma festa para a gente fazer, para que haja paz. Não tinha paz, não. Morreu gente ali, morreu gente que não tinha que morrer. Vocês estão entendendo, igreja? Como é que nós não, por que a gente não resolve? Porque tem coisa, meu querido, você tem que sentar e tem que resolver. E tem que resolver com choro. Não tem que resolver com festa, não. Não tem que resolver com Coca-Cola, não. Não tem que resolver com comida, não. Não tem que resolver com pizza, não. Tem que resolver no choro. Sentar e resolver no choro. E a gente resolve como? Vamos passar um pano aqui por cima, né? Como se nada tivesse acontecido. Está com problema de cabeça, de entendimento, ou não aconteceu? Ou você não está dando valor ao que aconteceu? Estou entendendo, igreja? Sim. Como é que você quebra o pacto? Glória a Deus, Pai. Estou entendendo como é que a gente vai dando brecha para cada vez mais a gente se enrolar. Por isso que nunca resolve. Você está entendendo por que nunca resolve? Porque nós somos o amante da paz. Agora não é hora de paz. Agora é hora de choro. Aleluia. Agora é hora de guerra. Agora não é hora de festejar. Agora é hora de fazer o quê? É hora de chorar, prantear. Você entender, você chorar, rasgar as suas roupas, se cobrir de cinza e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, tira isso sobre mim, resolve, Pai amado, essa situação. Amém, meu Deus. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Amém. Porque senão, meu querido, a sua vida vai sempre aqui, ó, sempre rolando, pacto atrás de pacto, situação atrás de situação, consequência atrás de consequência. Não sei se a gente pode falar isso, né? Mas alguém que nunca foi pego, de repente foi pego, e ele se torna experiente, não é verdade? Aí já sai o bambambam. Eu conheci um rapaz no meu ministério, menino novo, tinha 17 anos, ia fazer 18 dali a acho que uns 15 dias. E nós estávamos no culto e eu falei assim: o Senhor manda te dizer, preste bem atenção, vigia por quem você anda. Ele tinha 17 anos. Ele falou: ô pastor, pega nada. Dá nada não. Ele tinha 17 anos. Jesus. Ele completou 18 anos. Fazia 3 dias que ele tinha feito 18 anos. Resolveu sair com os amigos. Participou de um assalto. Mão armada. Levaram a pessoa junto. Sequestro, seguido de roubo.
18 anos. Foi para a cadeia. Pegou 14. 14 anos. Entrou com 18, 14 anos. Com 14 anos dentro da cadeia. Cumpriu uma parte. Voltou para a rua. Já era malandro. Foi tirar uma com um rapaz lá. Nós estávamos perto, inclusive. Ele porque eu puxei, tal. Né? Tá bom. O rapaz tirou um 38 desse tamanho e falou assim: você é malandro nada, rapaz. Ele mijou igual criança. Ele não mata, não mata. Mãe entrou no meio, não mata, não mata, não mata. Criança, escondendo atrás da mamãe. Fui envergonhado, ficou envergonhado, né? Sim. Passou uma humilhação. Todo mundo lá, ixi. Poderia ter aprendido a lição, né? Não. Resolveu guardar mercadoria roubada. Presta atenção. O que é que você guarda na tua casa? Uma bicicleta. Rapaz, esconde. Quem perdeu a bicicleta também conhecia o caminho. Mas eu sei onde está essa bicicleta. Chegou lá, avistou a bicicleta, já chegou com a bicicleta, já chegou com a polícia. E ele estava com a bicicleta, receptação de mercadoria roubada. Já tinha passado, voltou para a cadeia de novo. Além de cumprir a pena que tinha para cumprir, teve mais 7 anos. Muito bem. Na cadeia ele encontrou um caminho. Pôs a mão não sei onde lá, perdeu uma parte da mão. Foi mandado embora para casa. Agora usava terno, gravata. Agora era crente de Jesus, amém? Ficou alguns anos fora. Voltou de novo para a cadeia. Ou seja, ele deve ter hoje por volta dos 45, 50 anos. Ele passou dos 18 anos até os 50 anos na cadeia. Porque não houve um conselho. Um conselho foi dado a ele. Em 3 dias, a vida dele mudou tudo. Estou entendendo a questão do conselho, igreja? Sim. Estou entendendo que quando o Senhor fala na igreja, Ele está nos preparando para amanhã. Amém. Se Ele diz para você, não faça aliança, não faça aliança. Faça aliança. Mas pastor, mas é meu amigo. Não temos amigos. Sim. Amém, meu Deus. Pastor, mas é da minha família. Não temos família, igreja. É verdade. Nossa família é Jesus. Aleluia, meu Deus. A nossa família é Jesus. O nosso amigo é Cristo. Mas se eu não fizer isso, não é problema seu. Aleluia, Pai. Quantas e quantas vezes você entrou em situação complicada na sua família, porque era a sua família e a sua família deixou você no veneno. Verdade, meu Deus. Então, meu querido, a partir de hoje, rompa, Aleluia. quebra. Se o Senhor disse não faça aliança, não faça o quê? Fez aliança? Ih, pastor, fiz juramento errado. Agora vai até que a morte vos separe, em nome de Jesus. Amém. E se estiver achando, faz a aliança certa. Se continuar a fazer a aliança errada, vai continuar no erro. Está entendendo, igreja? Amém. Nós temos que arrumar a nossa vida. Aleluia, Jesus. Precisamos ajeitar alguma coisa. Porque hoje é dia de misericórdia, amém? Amém. Hoje é dia de falar assim, Senhor, o que eu preciso fazer para aplacar a tua ira? Para que a minha terra não esteja mais seca. Para que esses 13 anos de silêncio, para mim não foram 13, para mim foram mais de 18 anos de silêncio. Vocês sabem a história. Mais de 18 anos de silêncio. Eu estava pensando hoje, pastor Cheio, que se eu tivesse andado na obediência, eu teria me aposentado por 50 anos. 52 no máximo. Eu poderia ter me aposentado há 10 anos atrás, talvez. Mas a desobediência nos leva a viver na terra seca, nos leva a viver na privação, nos leva a viver numa dependência que você não quer, igreja. É isso que você quer para a tua vida? Então, resolve esse problema. Aleluia. Chega diante de Deus, Senhor, o que fizemos? O que eu fiz para permitir que isso viesse até mim? E se conserta. Ele vai dizer para você, olha, você errou aqui, ó. Foi aqui que você errou. E qual que é a cura? A cura é, anda na minha presença. Aleluia. Senhor, eu vou andar na tua presença. Eu vou honrar o meu voto.
eu vou honrar aquilo que eu falei, eu vou honrar aquilo que eu te disse para você que faria. Porém, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Deus ele vai dizer para você exatamente o que você vai ter que fazer, para que você, mesmo tendo que manter essa aliança, você tenha paz. Porque Deus ele quer que a sua igreja tenha o quê? Paz. Ele não quer castigo. Você vai passar, você vai suportar, Deus vai te dar graça, você vai viver, mas você não vai viver escravidão. Amém? Amém. Que vocês possam crescer nessa palavra no nome de Jesus. Amém. E eu quero orar nessa hora em nome de Amém. Jesus, pedindo ao Senhor que Ele venha fazer uma diferença na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E quero orar também para quem está conosco aí no canal, para que você, ao ouvir essa palavra, você também possa ser abençoado no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos que vão ouvir essa mensagem. Porque quantas e quantas vezes, ó Pai, nós transgredimos a sua lei, transgredimos, ó Pai amado, a tua vontade, a tua palavra. E daí, Pai amado, nós descobrimos que nós precisamos da tua misericórdia. Então, Pai amado, alcança, Pai amado, os teus filhos que nos ouvem hoje, para que toda a sua palavra seja, Pai amado, ela possa produzir a semente nesse coração. Eu peço a tua bênção e a tua glória e a sua misericórdia sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?